contabilidade para condomínio, gente, é um pouco diferente. Por quê? Porque na contabilidade para condomínios eu vou fazer... Qual que é o serviço de um contador? É fazer demonstração financeira, é acompanhar a movimentação da empresa, é apresentar demonstrativos, apresentar balanço, DRE, ou seja, através da ciência da contabilidade, ele vai oferecer o serviço, certo? Já a administração é um pouco diferente. A administração ela envolve outras coisas, envolve, por exemplo, a parte financeira, envolve a administração de maneira geral, a parte operacional, né? Então, envolve tudo isso. Para a empresa de contabilidade para condomínios, ela vai emitir uma nota fiscal ou ela vai fazer um contrato de serviço de contabilidade. Veja, o que compreende serviço de contabilidade? Pode ser, por exemplo, fazer a parte de demonstração financeira, quanto também fazer a parte de recolhimento de impostos, guias, registro de empregado, toda essa parte pode ser caracterizado como serviços contábeis se tiver isso no contrato, se for o escopo do contrato. Engloba tanto as demonstrações quanto a parte de obrigações acessórias junto ao governo. Tá legal? Então, basicamente é isso. O que nós temos que ter cuidado é que a contabilidade ela não é obrigatória, tá? Ela não é obrigatória e como é que faz? Por que então está falando em contabilidade? Veja bem, ela não é obrigatória, mas ela é essencial, porque se você parar para pensar, o que é melhor para analisar receitas e despesas? Bom, até hoje não inventaram uma ciência melhor, pela minha avaliação pessoal, né, do que a contabilidade. Para ter uma DRE montadinha com receita e despesa, o resultado, o DRE é perfeito para você analisar isso, certo? Parte patrimonial, balanço, ativo e passivo. Bom, toda essa estrutura, toda essa ciência contábil, ela é essencial para poder fazer uma administração de condomínio. Então, assim, para poder fazer o serviço de contabilidade para condomínio, melhor dizendo, né? Mas ela não é obrigatória. Se ela não é obrigatória, nós temos um ponto que é o seguinte: por não ser obrigatória, eu não teria que fazer ECD, eu não teria que fazer... Mas, enfim, se você, como contador, faz um contrato de serviços contábeis e não faz a contabilidade, né? Não faz sentido nenhum, entendeu? Se você é contador, fecha um contrato com um condomínio para fazer serviços contábeis, não tem por que você não entregar a contabilidade. Você tem que fazer a contabilidade para cumprir aquilo que você fez no seu contrato, certo? Então, assim, é algo muito maior que está em jogo, né? É uma questão contratual, tá? Bom, lá no CFC, se você for analisar o CFC, ele não obriga os condomínios terem contabilidade. Ó. A escrituração contábil é obrigatória para os condomínios? Não há norma contábil editada pelo CFC que discipline especificamente sobre a contabilidade de condomínios, né? Caso a administração de condomínio opte por fazer a contabilidade, deve ser obedecidos os princípios contábeis aplicáveis a todas as entidades, em especial previstos na ITG 2002, que é a entidade sem fins de lucros. Ou seja, se ele não é obrigado, mas se ele resolver fazer, ele tem que obedecer a contabilidade para a entidade sem finalidade lucrativa. Então, lembrando que eu posso sim, eu não sou obrigado, mas quando eu faço, eu tenho que seguir a norma do CFC das entidades imunes isentas ou da entidade sem fins de lucros. Tá legal? Bom, aí a entidade sem fins de lucros, nós vamos ver que ela tem algumas características diferentes, né, de empresas. E aí nós vamos usar ela, porque o nome já diz, ela não tem finalidade de lucro. E o condomínio, idem, o condomínio não tem finalidade de lucro. O condomínio, ele não é uma entidade imune, nem uma entidade isenta, mas ele não tem finalidade de lucro, né? Bom, a atribuição da contabilidade aí, né, é prática do contabilista. Ou seja, da mesma forma que o contador só o contador pode assinar o balanço, da mesma forma eu vou dizer que só o administrador pode fazer a administração de condomínios.
Então, o que acontece na prática? Acontece o seguinte, uma administradora de condomínio que fecha um contrato de administração de condomínio, ela fecha um contrato e quando ela vai entregar lá as demonstrações financeiras, ela não coloca assim, balanço. Ela não pode colocar balanço, a não ser que tenha um contador. Mas se ela não tiver contador, ela tem que colocar outro nome ou outra demonstração que não seja balanço. Exemplo, demonstração anual. Tá, beleza, demonstração anual. Que é o quê? É um resumo de tudo. Mas não é um balanço aquilo. Então, muitas administradoras que não têm, que não oferecem serviços contábeis junto, ele tem essa, vamos dizer, esse formato, né, de demonstração. Tanto é que algumas administradoras utilizam lá no boleto lá, ou na prestação de conta, demonstrativo mensal, porque é diferente de balancete mensal. Balancete é privativo de contador. Demonstrativo não tem, não é uma demonstração específica, atribuição do contador. Então, muitas administradoras usam esse artifício para poder oferecer o serviço de administração. Da mesma forma, acontece com a contabilidade para condomínios. Olha que sacada. A contabilidade para condomínios, ela fecha um contrato com o cliente dizendo o seguinte: olha, eu não vou fazer administração de condomínios para você. Eu vou fazer o quê? Vou fazer serviços de contabilidade para condomínios, que é oferecer todo esse suporte de demonstração financeira para ele poder tomar as decisões dentro do condomínio. Perceberam que aí é um pouco diferente? E se você, como escritora de contabilidade, estiver formalizando um contrato de administração de condomínio, talvez esteja correndo um risco. Gabriel, mas que risco que eu tenho? Será que alguém vai me fiscalizar? O CRA vai me fiscalizar? Ou o CRC vai me fiscalizar como administrador? Quem fiscaliza somos nós. Somos nós. Quem fiscaliza somos nós. Então, veja, se você tiver um concorrente, o concorrente vai ficar de olho em você. Pera lá, aquele ali é contador e colocou uma bela de uma placa lá, administração de condomínio. Aí não dá, entendeu? O que vai acontecer? Vai gerar uma denúncia e essa denúncia vai ser levada para o CRA. O CRA pode pedir esclarecimento para você e você vai ter que prestar algum esclarecimento lá que justifique isso. E ela geralmente vai fazer o seguinte: eu vou conversar aqui com vocês que existe colegas que sofreram com o CRA e tiveram o seu site lá. O seu site, o CRA tira o print do seu site de maneira geral, tira o print e depois manda a notificação. Então, cuidado com o que você coloca no site, né, para evitar que esse confronto aí de competências, tá? É muito importante você evitar esse confronto de competências. Bom, beleza, pessoal? Então é isso daí. Aí o que mais? Então nós vimos aí que a atribuição do contabilista, e eu tenho algumas formas de fazer essa gestão dos contratos, sabe? Quando envolve, eu vou chegar lá para o síndico, ou vou chegar lá para o condomínio, eu tenho algumas formas de fechar o contrato com o condomínio. A primeira forma é a autogestão. O que é esse autogestão? A autogestão, o nome já diz, né? O próprio é autogerível. Nessa modalidade, o síndico eleito no artigo 2º da lei assume total responsabilidade e procede à administração do condomínio. Então, assume total responsabilidade e procede. Ele sozinho resolve tudo. Tá? Esse daí, ele pode ser o síndico que é um contador lá, por exemplo, ele resolve tudo sozinho. Assim como pode ser um síndico em que é um síndico chamado síndico profissional. Eu conheci alguns assim que eu conheci um até famoso aqui em Curitiba, de que ele atendia condomínio de luxo, eu comentei com vocês, até 3 condomínios de luxo em Curitiba. E ele é síndico profissional. Então, ou seja, ele assume tudo, toda a responsabilidade. Ele faz folha, ele faz a parte de contabilidade, lança no sistema, ele faz tudo, certo? Então, eu sou Adelino lá. Bom, enfim, eu tenho uma outra modalidade que é a cogestão, que é o seguinte: é o síndico que recorre a uma assessoria administrativa, ou seja, partilha suas tarefas com empresas especializadas na administração de condomínios. E é o mais comum esse daqui. Por quê?
Porque aquela situação que vai existir um síndico lá dentro do condomínio, porém, a empresa ela não vai entrar no lugar do síndico. Vai continuar existindo um síndico lá dentro. Como assim, Gabriel? Veja, vamos lá. É o mais comum porque tem uma empresa administradora de condomínio ou uma contabilidade para condomínios que vai prestar o serviço para o síndico, ou seja, não vai tomar o lugar dele, simplesmente vai trabalhar em conjunto com o síndico. Certo? Então tem um contrato com o síndico para oferecer informações para o síndico. Certo? Então, aqui é um contrato de cogestão, que tanto o síndico lá, quanto a administradora ou a contabilidade para condomínios, ela tem o papel de trabalharem, né, em conjunto. Agora, a última situação é de terceirização. Bom, terceirização, gente, é uma das tendências aí do mercado imobiliário. Por que a tendência? Porque é o seguinte, hoje em dia você chega num condomínio e já não tem mais interessado em ser síndico. Por quê? Para ser síndico é muito problema. Então as pessoas não querem mais ser síndico. E aí, meus caros, surge então a figura de uma administradora que assume o lugar do síndico. Ela entra no lugar do síndico e nomeia um responsável técnico, um administrador, para poder assumir esse lugar do síndico. E a tendência é essa, né? Porque a partir do momento que todos, a maioria, assim, não quiserem mais um síndico ali dentro, ou que não tiver ninguém interessado, pronto, vai caber nessa terceirização aí. Tá? Só que tem um detalhe muito importante aqui, porque para você utilizar a terceirização, muito provavelmente 99,9% que você vai ter que alterar a sua convenção. Porque geralmente as convenções não são omissas nesse ponto. Elas são, nesse caso, incisivas. Que o síndico, que na verdade deverá ser eleito um síndico, condômino ou não, ponto. Quando eu falo de terceirização, eu vou tirar a palavra síndico e vou colocar a palavra administradora, certo? Que aí vai nomear um responsável técnico. Aí, nesse caso, teria que deixar muito claro que vai ser feito, toda a administração de condomínio não vai ser feito por um síndico, e sim por uma administradora. Então, nesse ponto, eu entendo que seria necessário fazer uma alteração da convenção, para não ter risco nenhum, para ter risco zero. Tá? Beleza? Bom, prestação de contas por meio da contabilidade. Como eu disse para vocês, a contabilidade não é obrigatória, mas é obrigado a prestar contas. Todo ano, o síndico deve prestar contas. Aí compete ao síndico prestar contas anualmente quando exigidas. Né? Convocada anualmente reunião de assembleia dos condôminos na forma prevista na convenção, a fim de aprovar o orçamento das despesas, contribuições dos condôminos e prestação de contas. Eventualmente eleger um substituto e alterar o regimento interno. Então veja, aqui nós temos a previsão do 1348, 1350, que obriga a prestar essa conta. E se eu tenho a obrigatoriedade de prestar conta, bom, se o síndico tiver uma empresa boa que assessora ele, que dê todas as informações que ele precisa, vai ser mamão com açúcar prestar conta. E é isso que você tem que mostrar para ele. Meu amigo, você tem que prestar conta anualmente. Então, eu tenho as melhores ferramentas para você utilizar na prestação de contas. E é isso que ele quer ver, essas melhores ferramentas. Aí, gente, tem vários sites aí, tem várias empresas. Depois eu posso até levantar algumas aí, mais uma é Condomínio 21, tem outros. Lembrando que eu pedi para vocês colocarem no bate-papo qual é o sistema que vocês usam, né? Ninguém colocou. Não querendo esconder o jogo. Eu uso domínio mesmo. Coloca aí que você usa o domínio, que é um sistema genérico em relação a todo tipo de contabilidade. Né? Bom, tem alguns sistemas que são mais limitados. Por quê? Porque não tem aquela questão de colocar proporção, não tem tudo isso. Então, na contabilidade, vocês vão perceber que eu dependo muito das informações jurídicas implantadas dentro do sistema para poder sair tudo certinho. Se você entendeu bem a parte jurídica de convenção, de rateio, etc., quando você jogar no seu sistema lá, automaticamente já vai proporcionalizar tudo, já vai sair o lançamento contábil, já vai ficar a coisa mais linda, certo? De acordo com o seu lançamento de nota fiscal, etc. Bom, o objetivo do condomínio versus a contabilidade, o condomínio ele tem o objetivo de ter o quê? O que é melhor para o condomínio? Ter lucro ou prejuízo? Na verdade, o condomínio não tem nem lucro nem prejuízo. O condomínio tem superávit ou déficit.
Se ele tiver um resultado positivo, superávit. Se tiver resultado negativo, déficit. E o que é melhor para o condomínio? Superávit ou déficit? Aí muita gente pode pensar assim, o que é melhor para o condomínio é ter superávit. Porque pior que, Gabriel, para ter déficit é a pior coisa que tem. Ninguém vai gostar de ter déficit. É como se tivesse prejuízo. Realmente. Mas vou dizer uma coisa aqui para vocês. O segredo, se você morasse num condomínio em que tivesse um superávit, você pagou lá, por exemplo, R$1.000 por mês. Você pagou R$1.000 por mês, todo mês está pagando R$1.000. E aí, chegou lá no final do ano, o condomínio apurou um superávit de, sei lá, R$300 mil. Ou seja, ele arrecadou muito mais do que precisava. Esse dinheiro era para você ter pago, digamos ali, R$500. E você pagou 1.000. Certo? Você fica contente em pagar 1.000 ao invés de pagar apenas o valor justo, que é de 500, Por que a gente constitui um condomínio? Por que você entra para morar num condomínio? Você entra para morar num condomínio para dividir as despesas. Só isso. Você entra para morar num condomínio para dividir as despesas. Essa é a essência do condomínio. Se você entrar num condomínio para pagar R$1.000 para deixar o dinheiro no caixa do condomínio, esse dinheiro podia estar na sua conta. Ninguém gosta disso. Todo mundo vai pensar mal. Então você não faz a contabilidade para ter lucro, você faz a contabilidade para os condôminos. E para os condôminos é sempre melhor ter o quê, Gabriel? Superávit ou déficit? Não, nenhum dos dois. Para a melhor contabilidade que você pode demonstrar para os condôminos é aquela que não tem nem superávit nem déficit. O balanço ele é igualitário, ele não tem superávit, tanto superávit. Por quê? Porque isso pode gerar essa interpretação, né? De que você pagou muito mais do que precisava pagar. E esse dinheiro podia estar na sua conta, você podia estar viajando, você podia estar passeando com sua família, não, mas seu dinheiro está na conta do condomínio. É umas coisas assim que vai provocar um pouquinho o administrador. E aí, gente, a dica que eu dou para vocês é a seguinte: você está montando a contabilidade e sobrou alguma coisa. Ou você está arrecadando o fundo. O que vai fazer? Fundo de reserva, né? Você vai jogar esse fundo de reserva direto para o PL. Por quê? Porque já é um fundo de reserva. Se você passar ele para o resultado, o que vai acontecer? Vai gerar superávit. Eu não gosto de gerar muito superávit. Confesso para vocês que eu não gosto. Então, é que nem um capital social. Se todo mundo está colocando um capital dentro do condomínio para poder um dia construir algum determinado bem, né, aportando capital, que todo mundo conhece, né, faz o aporte de capital, né, aquilo ali deveria ser o quê? Débito de banco, crédito de não num capital, né, mas patrimônio social, o patrimônio social que pertence a todos. E ali você vai arrecadar as taxas destinadas para aquilo que vai ser construído, por exemplo. Então você já coloca lá na Assembleia que vai ser destinado para o fundo de reserva para determinada obra. E aí você destina isso dentro do seu PL. Beleza? Então é isso daí. Então cuidado com isso, tá, gente? Para não deixar escancarado um superávit, porque se tiver escancarado um superávit não vai ser legal, tá? Você está lá felizão, deu superávit. Aí vai lá, leva a prestação de contas e acha que a prestação de contas vai ser aprovada, a coisa mais linda. Mas não é assim. Se eu estivesse ali na Assembleia, eu falasse, não, peraí, está acontecendo alguma coisa errada aqui. Documentos legais e fiscais. Obviamente tem mais documentos para serem analisados, mas assim, em termos de livros, né, nós temos que lembrar isso aqui, né? O síndico é responsável pela guarda dos documentos legal e fiscal durante 5 anos e os documentos referentes a pessoal pelo período de 30 anos. O condomínio também deve ter livros oficiais, quais sejam livro de ata da Assembleia, livro de presença dos condôminos nas assembleias, livro do Conselho Consultivo ou do Conselho Fiscal ou do Conselho Disciplinar. Posso até colocar um barra aqui, ó. Consultivo, barra disciplinar, barra fiscal. O que é esse consultivo? Você não falou do consultivo, né, Gabriel? Mas o consultivo é para alguma consulta que o síndico pretende fazer ao conselho, submete ao conselho, o conselho vai dar um parecer sobre aquele tema. E aí o síndico vai lá e toma a decisão dele em cima daquele parecer do conselho consultivo.
Posso ter os três, Gabriel? Conselho consultivo, disciplinar e fiscal? Pode. Pode ser os três membros em todos? Pode. Esses livros devem apresentar formalidades legais nos termos de abertura e encerramento assinados e rubricados. Tá? Bom, prestação de contas mensais. O condomínio, ele tem uma particularidade que é bem diferente. Quando você receber lá um boleto de condomínio ou se contratar um sistema de condomínio, o que vai acontecer? Ele não vai apresentar a posição dos bens, nem de casa, nem da parte patrimonial de guarita, de ferramentas. Tudo que é imobilizado não vai aparecer dentro da prestação de contas mensal. Tá? O que vai aparecer na prestação de contas mensal? As receitas e despesas pagas, as receitas recebidas e as despesas pagas. Então, geralmente vai uma espécie de um controle pelo regime de caixa. Tá? Posso ter o total de condôminos, o total de receita, total de recebidos. Então, aí eu tenho os dois, né, mesclado. Total, quando eu falo total da competência, seria a receita da competência. Aí eu informo abaixo ali o valor total das receitas recebidas. E, obviamente, as pessoas vão saber o que é inadimplente. Contudo, o que está inadimplente? Qual que é o valor da inadimplência? Você pode colocar também? Pode. Mas esse valor da inadimplência, tem que tomar um certo cuidado. Eu já vi alguns condomínios, meu Deus do céu. Eu comecei lá em 2012 com esses cursos, mas lá em 2012 era mais comum ouvir isso, né? Hoje os sistemas de contabilidade, de administração de condomínios se adaptaram a isso daí, boleto, né? Colocava no boleto assim que a casa número tal estava em aberto, a casa número tal estava em aberto, a casa número tal pagou. Meu Deus. Que aí, se você identifica quem está inadimplente, está causando um constrangimento para essa pessoa, sujeita a dano moral. Hoje o sistema dificilmente acontece de você ter isso, né? Outro ponto também. Eu posso colocar no boleto lá que a casa 5, 6, 7 está adimplente, que está em dia, e essas aqui estão em dia. 5, 6... Não pode também, por quê? Porque se você pegar quem está em dia, você verifica quem não está em dia. Causa constrangimento também. Então, não coloque nada nisso no documento da prestação de contas mensal. Tá? É melhor fazer o quê? É melhor você pegar e colocar de maneira geral. Tá? De maneira geral. Beleza, pessoal? Bom, os condôminos não são informados quanto à posição real dos bens, nós já falamos disso, porque não vou precisar mandar nada de ferramenta, nem de ativo mobilizado, eu só vou colocar aquilo que é receita recebida e despesa paga. Isso vai sair com base no quê? Com base na fração ideal ou com base no momento, na questão por unidade que a gente fez naquela planilhinha lá, certo? Fechou. Então aqui não são informados quanto à posição real. Livros e controles mensais. Eu vou ter que ter o livro diário e o livro razão. Gabriel, eu não sou obrigado a fazer contabilidade. Realmente, você não é obrigado a fazer contabilidade, mas você fez um contrato de escritório contábil com um condomínio. Você fez um contrato você é um escritório de contabilidade, fez um contrato com um condomínio do quê? Sei lá, de engenharia que não é. Então, tem que ser o quê? Contabilidade. Então, se você faz um contrato de contabilidade, que vai fazer a contabilidade do condomínio, você tem que ter os livros, tanto de diário quanto razão. Né? Pode ser um livro digital, né? Posso enviar via ECD? Aí a ECD não vai aceitar. Tá? Mas você pode ter isso disponível para o seu cliente, para ele poder tomar as decisões dele. Tá? Para o registro dos bens de condomínio, recomenda-se a elaboração do inventário também. O que é esse inventário? O inventário é bacana porque ele vai relacionar todo o patrimônio do condomínio, que vamos dizer lá, as ferramentas, o carrinho de mão, né? Se algum dia passar de bastão para o outro síndico vai dar uma olhada no livro de inventário, o que tem lá, entendeu? Se está faltando alguma coisa também. Beleza, pessoal? Bom, aí agora nós vamos entrar